Olá, olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa página Educação Caminhos Possíveis. Hoje, com a semana Outubro Rosa, nosso último dia da semana Outubro Rosa, com muita alegria, muita gratidão. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. A semana toda foi fantástica. Hoje nós temos aqui conosco, daqui a pouquinho, a psicóloga Sil Simplício. A psicóloga Sil já está aqui, eu já vou chamá-la para que a gente possa começar a hoje, o nosso dia especial de hoje, Outubro Rosa, do Educação Caminhos Possíveis. Oi, Sil, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querida? Como você está? Eu estou bem. Eu agradeço pela oportunidade, Lilian, e todos que estão aqui, eu agradeço. E eu fico super emocionada, né, pelo trabalho que se desenvolve, né? Seja muito bem-vinda. Hoje é o nosso último dia da Semana Outubro Rosa. Vou fazendo aqui aquela parte que eu ainda estou aprendendo, mas vocês aí do outro lado vão me ajudando. Manda o aviãozinho para todo mundo dos seus contatos, para avisar que nós já estamos online, para o pessoal ir chegando, ir se inscrevendo aqui, seguindo a gente. Nós também estamos aí com a fanpage lá no Facebook, Educação Caminhos Possíveis. O grupo, nós temos a humilde pretensão de transformar esse grupo numa grande rede de educadores para que a gente possa compartilhar as nossas ideias, um pouquinho daquilo que a gente sabe e aprender uns com os outros. E nós também temos o nosso canal no YouTube, que já está lá com os vídeos, com alguns vídeos que nós produzimos, né, do nosso primeiro Fórum Nacional. E amanhã nós já teremos todos os vídeos aqui das lives do Outubro Rosa. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, sem mais delongas, doutora Sil, eu gostaria que a senhora se apresentasse, a senhora por educação, né? Porque é tão jovem assim como eu. Se apresentasse aqui para a gente, falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Gente, é importante o tema, a conscientização, né, sobre o adoecer. Então, vamos mandar coraçãozinho, vamos dar aviãozinho, porque dessa forma a gente consegue conectar com mais pessoas. E eu sou a Silvana Simplício, mas na rede social me encontra como Sil Simplício. Eu sou psicóloga há 16 anos e eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano. E aí, no decorrer da vida, eu fui me aperfeiçoando, né? Porque eu acho que é aprender para melhor atender o outro e nos entender, né? E dessa forma, eu fui buscar recursos como programação neurolinguística, hipnose e constelação familiar sistêmica e coaching. Então, eu sou um mix. Então, eu olho para o ser humano na integridade dele, corpo, mente e alma. E quando a gente fala alma, não tem a ver nada com religião. Mas você pode conectar com a sua fé, com a sua esperança, o que te motiva, né? Que traz uma energia, uma conexão. Que seja Deus, que seja Buda, que seja a força do universo. E isso indiferente, tá? Tem até estudo que fala que a gente precisa cada vez renovar a nossa fé. Isso ajuda muito na recuperação da nossa saúde e nosso bem-estar. E pensando fora isso, né, a gente vem trazendo uma conscientização, que é o Outubro Rosa, que é a gente se tocar. Quantas vezes a gente, mulher, ou homem também, né, que tem uma dificuldade de buscar fazer um check-up. Então, nós precisamos conhecer o nosso corpo. Será que a gente realmente está conectado com o nosso corpo? Né, Lilian? A gente Boa passa tanto no pergunta. automático, né?
E me diz aqui, gente, vocês que estão aqui, me diz se vocês já fizeram check-up esse ano. Sim ou não? Me fala, porque eu estou super curiosa. Eu vou falar que eu acabei de passar semana passada para ver os exames que eu tinha feito anteriormente. O quanto que é importante, né? E, e o adoecer, gente, ele não significa que você vai morrer. Ele significa que você precisa olhar para você e compreender que algo não está bom. Para que serve a doença? Para mostrar para você que você precisa olhar para alguma coisa. E muitas vezes as doenças vêm através do nosso emocional. Primeiro, a gente não consegue interagir com o emocional e aí a gente chama de psicossomatização. A gente vai somatizando a raiva, a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança e vou travando uma batalha invisível. E aí eu vou adoecendo. Então é importante a gente lidar com as nossas emoções para a gente ter uma saúde física, emocional mais equilibrada, né? Fantástico. Alguém aqui já ouviu, né, Lilian, que o câncer ele é muito voltado para aquelas pessoas que guardam mágoa? Já Quantos de ouvi vocês bastante. ouviram, né? Ai, não, é porque essa pessoa guarda raiva, mágoa, tristeza. A pessoa, não, mas eu não guardo. Porque às vezes está tão cristalizado, tão inconscientemente, que às vezes a gente nem percebe. E às vezes a gente adoece também para chamar atenção, porque não está aguentando a situação que está vivenciando, está exausta às vezes no trabalho, ou dentro de um relacionamento às vezes abusivo, ou sente que os pais não deram o suficiente para você, então você acaba adoecendo. Então, assim, a gente precisa olhar aqui é a doença, eu preciso ver o que tem por trás dela, né? Então, quando a gente vai no médico, ele dá um remédio, então alivia aquela dor, mas a causa não foi sanada, não foi curada, então volta a se repetir. E aí, quando a gente fala dessa forma, né, eu acho que vem muito de encontro da gente se olhar e reconhecer o nosso corpo, as nossas emoções. E não ficar contando historinhas, né? Porque a gente conta várias historinhas para nós, Lilian. Ah, Para nós não, mesmas, né? é. Ah, isso aí foi besteira, só uma dorzinha. Aí a gente ignora os sintomas, os sinais que o nosso corpo está nos dando. E quando a gente às vezes vai procurar ajuda, já às vezes é tarde. Porque, por exemplo, o câncer de mama, quando é descoberto no começo, hoje, né, evoluiu muito a medicina. Você consegue a cura, você consegue o tratamento. Mas é um conjunto, né, de tratamento. E, gente, você descobrir um diagnóstico que está com câncer não é fácil. E aqui, eu não sei se você teve algum parente ou alguém próximo que teve esse diagnóstico. É bem delicado, né? É isso que eu ia falar para você, né, Silvana? A gente aqui, nós trouxemos aqui na Semana Outubro Rosa três dias diferentes, né, bem específicos. Então, o primeiro dia com a professora Tatiana, nós falamos sobre as crianças que estão em tratamento de câncer, e aí qualquer tipo de câncer, né? Olha, acabei de falar da professora Tati, ela entrou aqui com a gente. É, e aí a gente trouxe esse assunto das crianças em tratamento, como é que funciona a educação. Aí ontem nós trouxemos duas moças que passaram pelo tratamento do câncer de mama, estão curadas e elas falaram exatamente isso que você trouxe, sobre o descobrir em tempo, bem no começo, sobre como que é a descoberta.
Agora, com você, eu queria trazer uma provocação, na verdade, uma reflexão, que é o seguinte, né? A gente vai falar um pouquinho do projetinho no final, que é o Princesa Sem Coroa. Nós conhecemos uma pessoa muito especial, que passou por todo o processo do câncer, e nós acompanhamos de perto, você muito mais, e eu um pouquinho mais no final, esse processo. E como apoio, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você como psicóloga, e também como a familiar, aquela pessoa que esteve bem próxima, como é que a gente pode e deve se portar no apoio a essa pessoa que está com o câncer, que descobriu? Porque às vezes vamos combinar que a gente está chorando mais que a pessoa, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. É, a minha irmã, né, ela teve o diagnóstico com câncer e ela ficou sabendo indo para o trabalho. E ela trabalhava na Marginal Tietê, né, Zona Norte. E eu não dirijo. Imagina ela dentro do carro, e ela era da área da saúde, enfermeira, saber um diagnóstico desse. Na hora eu falei, espera que eu estou indo te encontrar. Peguei o primeiro ônibus, não falei para ninguém, porque a gente não sabia a dimensão. E aí eu fui ao encontro dela. Falei, você consegue dirigir? Porque eu não dirijo. Ela falou, consigo. Então a gente vai sair daqui agora e vamos para o consultório do médico. Liguei na clínica e aí a gente tem que ser muito prático. Não dá para se desesperar. Então, a gente foi até a clínica, falaram que não tinha condição de encaixe. Eu falei assim, eu preciso do encaixe, porque eu tô com um diagnóstico desse. E a gente abriu e verificou. E as pessoas estão muito despreparadas para acolher a dor do outro que descobre que está com câncer. Primeira coisa, a gente pensa, a gente vai para o pronto-socorro ou a gente vai no consultório médico? O que a gente faz? A gente vai lá e entra no pronto-socorro e eles vão dar uma injeção, já vai fazer a cirurgia, já vai sair, ou precisa de mais informações? Então vem um mix de dúvida, um mix de emoções, e a gente precisa estar centrado. Lógico que mexe muito com a gente, que a gente está ali e a gente não sabe lidar com as questões, e aí imagina o outro. Então a gente tem que ser muito mais sereno, buscar a serenidade. E muitas vezes a gente está acompanhando dentro do processo do tratamento, né, das investigações, a gente sente inferior, a gente sente um nada, porque a gente sente que a gente não consegue dar a cura para o outro. E aí a gente vê a dor do outro e você não pode resolver nada. O que você pode fazer? Foram 10 anos que eu aprendi. E muitas vezes eu falava assim, gente, o que eu faço? Porque bate o desespero na gente. E aí mesmo eu sendo psicóloga, mas era uma pessoa querida minha, e eu tenho regras, né? Eu era muito próxima, muito unida com a minha irmã. Então, quando você sabe um diagnóstico de câncer, de uma doença, você precisa dizer para o outro, eu estou aqui. Ah, que Só. fantástico. Eu vejo a sua dor. E eu não pegar a dor do outro para mim. E não se culpar porque o outro está sofrendo. Essa dor, esse sofrimento é do outro, eu posso somente, que também não é tão fácil assim, estar lado a lado. Nem na frente, nem atrás. Ao lado. Mas, Silvana, às vezes não tenho como falar. Realmente, gente, falta palavra, às vezes, para a gente falar para o outro. Mas só dizer, eu estou aqui. E muitas vezes eu olhava para minha irmã e falava assim, mas como que eu posso te ajudar? Eu Ah, até me isso é emociono. fantástico. Aí Fica ela falava assim, tranquila. fica só do meu lado. A sua presença é tudo para mim. Você me acalma. E aí, desculpa, gente, porque me remete Linda, todo o linda, amor que eu tive e fantástica. que, assim,
por muitas vezes a gente sente o nada. Às vezes a É gente verdade. sente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu sirvo estando do lado dela? Se eu não posso curar, se eu não posso tirar a dor dela. A dor física, a gente não pode tirar. Mas o amor e dizer para o outro, eu estou aqui, de coração, é, é maravilhoso, gente. Porque o outro sente que ele é amado, que ele é querido. E que ele, porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com essa emoção, com a dor do outro, se afasta. E aí o que acontece? A pessoa ela precisa do amor, do olhar, de uma ligação, se sente sozinha. E ela começa a perguntar várias coisas. O que eu fiz errado? É Por que eu verdade. mereço isso? O que eu fiz? Eu acho que eu sou ruim. Aí todo mundo fala assim: nossa, mas você é, fez algo errado. Você não perdoa. E a pessoa já está se cobrando muito. Então, menos você falar. E você dizer para ela: você é importante, eu te amo, eu estou aqui com você. Para o que der e vier. Gente, isso traz força. E minha irmã dizia: o que não me mata me fortalece. E eu aprendi muito com a minha irmã. Por quê? Ela tinha uma força e ela queria, ela desejava viver. Então a gente viajou junto. A primeira vez que ela descobriu o câncer, ela fez a cirurgia e ela ficou bem. 3 anos ela ficou bem. E a gente foi comemorar, fizemos um cruzeiro, tudo. Então, ela precisava de energia e sentir que ela tinha vida ali. Ela tinha um motivo para acordar todos os dias, para ela vencer as barreiras. Porque se a gente abaixa a nossa imunidade, porque já o tratamento abaixa a imunidade, e o que acontece? A gente fica com a baixa imunidade e aí a gente acaba tendo mais sintomas, mais sequelas. Gente, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está Então, a aparecendo gente aí. está. Tem bastante gente interagindo. Olha, eu quero aqui agradecer o pessoal que está mandando os coraçõezinhos. A professora Tati falando, é isso mesmo, ficar ao lado, dizer que não está sozinho. Paulo, o nosso embaixador aqui do Caminhos Possíveis, professor Paulo, que também conhecia a Cíntia Vive, a Lulutinha Lopes, que acabou de entrar aqui também. Então, eu estou registrando aqui quem eu vou conseguindo e agradecendo. Agora parece que a imagem da Sil está congelada, não sei se é a dela ou se é o meu sinal. Alguém sinaliza aí para mim se está tudo ok? Ah, voltou. Ao vivo é assim mesmo, né? E é Eu não muito sei se é a minha importante, internet, o que está acontecendo, ou é a sua. Mas vamos lá. mas está dando tudo certo, fica tranquila, Sil. Tá. Então, gente, o que é importante? A gente estar no dia a dia com o outro. Mas a gente também precisa nos cuidar, porque muitos casos, gente, tem pesquisa que diz que a pessoa, o cuidador adoece e acaba morrendo antes da pessoa que adoeceu. Porque a gente acaba se culpando, se cobrando muito. E a gente acaba entrando em depressão, muitas vezes. É, Então, eu já cuidar. eu li sobre isso, Sil, porque não é fácil, né? Muitas vezes a pessoa que está passando, a gente não sabe o que está dentro dela, é aquilo que você falou, né? A gente não sabe o que fazer. Porque quando a gente tem uma criança, um filho, por exemplo, a gente aprende, a gente que é mãe, vai aprendendo com a experiência, dá um banho, dá um remedinho, aí leva ao médico, normalmente não é nada mais sério, você faz aquela parte que você já sabe que a avó fazia, que a mãe fez, que a tia faz, você faz também, dá um banhozinho, a febre baixa, ai, voltou, dá um remedinho, ai, não baixou, leva ao médico, ai, é uma garganta, é um ouvido, toma um remedinho ali, 3, 4 dias, acabou.
Quando é um caso mais sério, a gente fica completamente impotente, não sabe o que fazer. E é como, veja se o meu pensamento está correto agora na visão psicológica. Ainda mais quando é uma pessoa querida, muito próxima, é como se a gente tivesse a responsabilidade e a obrigação de manter a vida daquela pessoa, e isso não é nunca da nossa competência. A gente não tem como fazer, não tem como controlar, é isso mesmo? Isso mesmo. Porque se eu trago aquela responsabilidade que eu tenho que salvar o outro, eu dou a minha vida por ele, eu adoeço e morro no lugar dele. Isso é sistemicamente, isso o olhar da constelação familiar. Muitas vezes os pais adoecem, os filhos adoecem para querer salvar os pais, né? Então, para você ter uma noção do caso da minha irmã, ela teve câncer, ela foi o primeiro caso constatado na família. Depois disso, veio da parte do meu pai, algumas tias desenvolveram câncer depois, Olha cada só. um em outro sentido. Porém, o que que acontece? Repetições. A minha mãe perdeu os pais dela muito jovem, com 8 anos de idade. Minha irmã deixa o filhinho dela mais novo de 8 anos de idade. É São repetições, então, de ciclos. isso. É coincidência? Não. A irmã da minha mãe morreu muito jovem também e deixou a filha dela com 15 anos de idade. Minha irmã deixa o filho dela mais velho com 15 anos de idade. Então, para repetir e para salvar por lealdade ao sistema, ela adoece. Ela fica bem, mas quando o filho dela chega nessa fase, ela vem a falecer, O Sil, né? então você está dizendo que existe uma hereditariedade na questão psicológica, porque sempre que a gente faz o check-up, você perguntou aqui se todo mundo que está nos vendo já fez o check-up e o pessoal não respondeu. Eu acabei de fazer o meu, faço a mamografia anual amanhã, então a gente está aí tudo certinho. Agora, quando a gente faz o check-up, sempre o médico pergunta sobre o histórico familiar, não só do câncer, mas também a diabetes, a obesidade e pressão alta, né? AVC, sempre tem um histórico. E aí diz que a gente tem mais probabilidade se tiver o histórico biológico, então é a questão hereditária. O que você está Sim. trazendo é algo psicológico, né? Que seria ali o que você falou da alma, dos sentimentos. Como é que funciona isso, assim, de forma científica, vamos dizer assim, né? Porque às vezes vai ter Vamos alguém que dizer, vai falar, ah, isso é crença, eu não acredito. Mas de forma científica, como é que funciona isso? então, a gente traz comportamentos que vêm Hum, do ambiente familiar. Tem pessoas que têm famílias depressivas. Quando você vai ver, eu sou depressiva, quando você vai ver lá, minha avó, uma tia minha também era depressiva. Caso de suicídio na família, às vezes até 7 gerações, teve lá na quinta geração, pode se repetir se não for olhado e tratado. Esquizofrenia, síndrome de Down, então tem várias patologias que também se repetem, porque a gente também somos o quê? A gente tem o DNA, que a gente traz da família, comportamentos e padrões repetitivos, que às vezes o ambiente nos traz o quê? Traz crescimento, também traz força, cura. Quando a gente olha o nosso emocional e a gente faz um mapeamento, ah, tá, teve tal problema de saúde, como foi tratado, como que você sente, aí a gente consegue olhar para isso. A constelação, ela já é aprovada pelo SUS, tá, Lilian? Por quê? Porque é uma técnica alternativa. E pelo fórum também. Então, ela vai verificar um campo que a psicologia, dentro da consultoria tradicional, não olha. São as raízes, as repetições, e aonde a gente está ligado
com o nosso sistema familiar. Por exemplo, alguém que foi excluído, existem 3 leis, né, dentro da constelação. O pertencimento, todos nós sentimos o direito de pertencer. Depois a ordem, quem nasceu primeiro tem mais força do que quem nasceu depois. E o amor, o equilíbrio, dar e receber. A relação precisa saber dar e receber. Aí, falando dar e Nossa, receber, gente, quanto é importante a gente, como tá cuidador de uma pessoa que está doente, a gente precisa saber o nosso limite. Eu cheguei num momento dentro do tratamento da minha irmã que eu ficava internada com ela dias e dias. A gente conversava com nossos filhos via WhatsApp, vídeos, Skype, mas eu ficava muito ali dedicada ao cuidado dela. E quando não, eu trabalhava meio período e auxiliava nos tratamentos. Chegou um momento que eu precisei, opa, eu preciso respirar. Porque quem estava adoecendo era eu, porque eu não tinha mais estrutura é, emocional e física para dar conta daquela necessidade, porque cada vez ela tinha mais necessidade. Não foi um dia, gente, foram 10 anos, e 10 anos de dedicação. E não me arrependo. Até o último dia dela respirar, eu estive ao lado dela, e a Lilian, nesse período, ela esteve conosco, então, assim, foi um reencontro muito bacana, porque a Lilian é uma amiga de adolescente, né, que elas fizeram magistério junto, e a Lilian, gente, achei. com amor, com uma dedicação, com uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada, com a sua fé, ela esteve ali presente. E aí, gente, o outro sente o amor. A última coisa que o doente, a pessoa que está morrendo, ela perde é a audição, tá? É o último movimento que ela vai perder, ela pode perder a visão, o paladar, mas a audição, ela ouve, ela sente que tem alguém ali. E por respeito, a gente sempre comentava o nome dela, a equipe da enfermagem, eu solicitava que fizesse isso. Por respeito àquela pessoa que estava ali. Mesmo que não tivesse totalmente consciente, mas o inconsciente dela estava ali. A alma dela ainda não tinha desconectado. Então, o quanto que é importante a gente estar ali. E eu ouvi uma vez, e eu não sei, né, se vocês já chegaram a ver um vídeo do padre Fábio Melo. Ele dizia que a gente é importante quando a gente sabe que a gente não tem mais utilidade para o outro. A pessoa adoece, ela nem sabe mais se movimentar, e a outra coloca no sol, tira do sol, coloca no sol, tira do sol, né? O outro não tem mais, ele não tem mais resposta para você, mas você está ali cuidando dele. Então, é isso que é importante. O outro pode acreditar que você não está lá mais, ele não sabe se você está, mas você sabe que você está ali. Então, isso é maravilhoso. É você estar bem com você. E aproveitando todos os minutos que Deus permitiu dessa conexão de alma. E aí, voltando um pouco da constelação, por que eu estou falando isso? Porque, olha só, eu vivenciei isso dentro da minha família, do meu sistema. E aí eu fui mapear os cursos, eu fui aperfeiçoar mais sobre essa técnica. Então, quando a gente sabe aonde é o nosso lugar, a gente começa a nos curar, trazer força. Se eu tenho um conflito com a minha mãe, eu vou ter um adoecimento. Se eu excluo alguém, eu também trago um desequilíbrio para o sistema. Imagina só a nossa mão. Se eu tirar o dedo pequenininho aqui e eu querer trocar com o do meio, vai dar certo? Eu vou ter todos os movimentos? Lilia, eu vou conseguir ter os mesmos movimentos? Não, de forma alguma, vai Então, dificultar, né? cada um tem o seu lugar e cada um tem uma importância para o núcleo funcionar. Então, dependente químico, nasce um avô que era dependente químico.
Aí o pai não é, aí nasce o neto com essa característica. Por quê? Porque esse foi excluído, então o outro vem para incluí-lo. Pessoas grávidas, meninas grávidas tão jovens, aí você fala assim, nossa, mas hoje em dia tem tanta informação, por que essa menina engravidou? Aí você vai ver historicamente, a mãe engravidou nova, a avó engravidou nova, a bisavó, todas as outras. Então vem repetições, né? Aqui a gente não fala sobre religião, mas dentro do olhar religioso, dizem, né, até na Bíblia, na palavra, que temos 7 repetições hereditárias. Então, a gente precisa dar um lugar e desconectar dessa repetição. E às vezes E, padrão também familiar, né? Que os pais falam, eu aprendi assim com a minha mãe, assim, ela me batia, então eu aprendi que tem que educar batendo. Então, é dessa forma que o outro aprende. Então, mas a gente pode quebrar esse ciclo e fazer uma nova história, não desmerecendo a nossa ah, história, honrando e respeitando, dando um lugar para eles, mas não precisando ter o mesmo destino, o mesmo comportamento. fantástico. Gente, olha, a gente vai trazer a Sil Simplício outras vezes aqui no Educação Caminhos Possíveis para falar de assuntos, de questões como essa, porque assim, muito esclarecedor. Claro que nós vamos entender as questões biológicas, não é? E as questões clínicas. Então, assim, ficou doente, tá exposto, vai tratar, vai fazer o que tem que ser feito. Ninguém vai dar um de louco então eu vou só agora liberar perdão, romper o signo. Vai cuidar e vai fazer tudo. Mas olha como o antes e o cuidado, o amor, todos que passaram por aqui falaram a mesma coisa, que a gente, essa coisa do amor, o amor cura. A cura não é só física, às vezes aquela pessoa, né, ela se vai, a enfermidade acaba progredindo de um jeito que o corpo não aguenta. Nosso corpo é uma máquina, né? Mas a alma está curada, essa coisa da presença. Hoje em dia a gente fala tanto da pedagogia da presença, que é um outro assunto, bem relacionado à educação, mas que é tão importante porque às vezes nós estamos com o outro ali, o nosso corpo está ali, o espaço físico está sendo dividido, mas a gente não está de fato entregue ali. Então, eu acredito assim que tudo que a Silvana falou, que a doutora Sil falou, é muito pertinente. Eu ganhei já aí uma constelação, vou marcar com ela brevemente, estou curiosíssima para ver como é que funciona. E eu quero te convidar a conhecer. Então, eu vou pedir agora para a Sil deixar aqui os contatos, as redes sociais, antes da gente falar um pouquinho da Princesa Sem Coroa. Pode ser, Silvana? Sim. Eu tenho um site, www.silsimplicio.com.br, e também tem minha rede social. Tenho vídeos que eu compartilho, eu venho desenvolvendo um trabalho com a educação também sobre a gestão emocional, né, perante a pandemia, como que é importante a gente saber sobre lidar com as nossas emoções. Eu estou desenvolvendo um grupo também de acompanhamento, tá? E também com mapeamento sistêmico, aonde é o nosso lugar. O que eu preciso deixar com o outro e levar só o que é meu? Qual o caminho que eu quero? Então, se vocês tiverem dúvida, querer esclarecer alguma coisa, me coloca à disposição, me adiciona aí no Instagram e a gente vai conversando. E aí eu acho que seria muito interessante vocês printarem aqui e dizer o que vocês estão levando deste encontro, né? E assim, o quanto que é importante, gente, estar primeiramente com você. A gente não consegue ajudar o outro se a gente não estar bem. Porque aí a gente acaba dando mais do que a gente tem. E aí, lembra do equilíbrio da relação? Vai ficar, pensa, não vai trazer um equilíbrio. E a relação saudável, ela só é permitida quando a gente está em equilíbrio. Eu só posso dar para o outro se eu tenho algo para dar, né? Eu não posso me cobrar mais do que eu tô dando, porque às vezes eu tô dando o suficiente que eu posso naquele momento.
Às vezes eu não tenho a estrutura emocional, física para dar mais. Então, sem julgamento dos nossos pais, porque minha mãe, ela teve diabetes, agora eu tenho, é por causa dela. Não, gente. É por causa mesmo, e então, sem culpar, sem julgamento, né? Então, é olhar para a vida. Eu estou aqui na vida, o que que eu posso fazer a partir de agora com o que eu tenho, né? Maravilha. Lógico, quando a gente fala todas dessas terapias alternativas dentro da psicologia, dentro do desenvolvimento humano, a gente não está dizendo que vocês não precisam fazer o check-up. Lembra, a primeira pergunta foi se vocês fizeram check-up, porque eu fiz o meu semana passada. Então, a gente precisa passar uma vez por ano no médico, mas também passar num psicólogo. O psicólogo não é só para tratar doença, ele pode desenvolver você. Se você tem medo, insegurança, um vazio, ou está sentindo irritabilidade, ou tem dificuldade de dizer não para o outro, e Hum, você não para você. Então tá na hora de você mudar a sua chave e dizer para o outro não e dizer sim para você de uma forma amável, com você e com o outro. Isso é libertador. E assim, é gente, fantástico. eu tenho admiração para essa mulher que está aqui na minha frente, que ela é Ah, maravilhosa, é uma pessoa que se entregou para a área da educação, ela é escritora e ela fez um projeto lindo, maravilhoso, que eu acho que o mundo precisa conhecer, porque fez com muito carinho. faz um tempão que a gente está tentando colocar esse projeto em prática. A Sil vive me cobrando e a gente tem assim que envolve, mas agora vai. Porque como a Sil falou também, a gente passa por alguns momentos na vida que às vezes chega a dúvida, será que eu consigo mesmo dar conta? Mas assim, eu só tenho a agradecer essa experiência, né, com a Cíntia, que é a irmã da Sil, e que eu tive a oportunidade de conhecer na adolescência e depois reconectar aí nos últimos anos. Nós voltamos ao contato naquela fase que ela havia sido curada, né? Que a Sil contou aí, que teve a primeira cura, e aí depois voltou, né? O câncer e apareceu em outros lugares, e a gente foi tendo mais contato, e eu aprendi tanto com essa mulher nos últimos anos de vida dela, principalmente nos últimos tempos, né? Que eu falava assim, meu Deus, eu não sou digna, eu não estou falando isso porque eu estou aqui com a Sil, porque tem outras pessoas aqui, o Paulo está aqui, a Antonieta Mello, nós somos amigos e as pessoas sabem que isso é verdade. Eu falava, meu Deus, eu vou fazer o que lá? Eu vou visitar a Cíntia para falar o quê? Ah, já sei, para aprender alguma coisa. Porque eu chegava lá, às vezes, com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que você toma um remedinho e passa, e ela passando ali por todo aquele problema, com uma força de vontade, de viver, com uma expectativa do dia seguinte, e assim, uma expectativa real. Ela não sabia se ela estaria lá no dia seguinte, mas ela sabia que se ela estivesse, ela estaria para viver. E aí, como a Sil falou, né, eu me entreguei à educação, amo o que eu faço, e eu pensava muito assim nela, né, no que ela estava passando, compartilhava muito com a minha avó, né, que também agora está lá num outro plano. E eu falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E uma das vezes que eu fui ficar visitá-la no hospital, era para ser uma visitinha rápida, nem avisei que eu ia, passei a tarde com ela, e a gente riu muito. Eu saí com dor de barriga de tanto rir, do tanto que ela me fazia rir, do tanto que ela me fazia bem. E aí, é, nessa visita, eu comecei a perguntar para ela, como ela era enfermeira, como é que era com as crianças. Eu comecei a me preocupar com isso, porque eu pensava assim, se com um adulto é difícil, né? A gente não sabe a dor física, como que é com a criança, né? E aí ela não tinha tanta essa experiência, mas ela falava, olha, no hospital a gente encontra às vezes, né, as crianças passando, e eu imagino que seja algo assim doloroso, né, de passar. E foi aí então que eu precisava, sabe? Era um sentido de missão
de levar essa mensagem, porque as pessoas não falam, tem muito mito em torno da doença, principalmente do câncer, como a gente já falou aqui ontem e antes de ontem, a pessoa descobre que está com câncer, a sociedade, a família e até ela mesma, vou morrer amanhã, e não é assim, né? Tem muita possibilidade de cura, inclusive, e quando não, de vida, o tempo que cada um tem para viver, eu acredito nisso. E eu, então, falei assim, já sei, eu vou escrever uma história, então, para as crianças. E aí eu peguei a história da Cíntia, do que eu conhecia dela, e transformei numa história infantil, que é esse livro aqui, ó. A Princesa Sem Coroa, que é o que a Sil tá falando aí. A Malu, que é uma amiga nossa também da época da adolescência, que conheceu a Cíntia, ela ilustrou, né? Então, assim, tentou ser o mais fiel à imagem ali da Cíntia. E eu não vou contar a história do livro, mas eu vou deixar a mensagem dele, que é o seguinte: nesse livro, a princesa, ela nem é curada e nem morre. Ela está passando pela situação do câncer. E aí eu tentei deixar para as crianças a mensagem que a Cíntia deixou para mim. Ela tinha um sorriso largo, sempre sorrindo, sempre com uma mensagem, né, de amor. Eu vou ler aqui só um pedacinho, né? Assim, ela nos ensinou que a vida é muito preciosa e que devemos viver com harmonia com quem nos cerca, que devemos ser bom o tempo todo e principalmente ajudar a quem precisa. Então, eu acabei escrevendo o livro em homenagem a ela, dizendo para ela o que ela estava me ensinando. Graças a Deus, ela teve contato em vida. A Sil me mandou uma foto hoje, que depois eu vou postar no Stories, que ela usou esse livro e contou a história lá numa escola para as crianças, gravou, se vestiu da princesa, né? Foi lindo aquele dia. E ela me lembrou hoje com tanto carinho, né? Também estou ficando emocionada. E eu acabei, assim, além de levar essa mensagem de esperança, eu acredito, né, para todas as crianças e famílias que estão passando por esse momento, também fazer uma homenagem à minha amiga. E aí, numa das vezes que a Cíntia ficou bem, né, que o câncer deu uma treguinha ali, ela ficou um pouco melhor, a gente combinou que a gente ia lutar muito para levar um livro desse para cada criança que estivesse em tratamento de câncer que chegasse até nós. E é esse o projeto. Adote uma princesa ou um príncipe, que desde aquela época eu lancei. Eu tive algumas pessoas, algumas empresas, né? My Place Office, Valéria Marco, eu não vou lembrar todas agora, mas algumas pessoas e algumas empresas na época contribuíram e eu fiz já algumas doações, né? Desses livros, porque esse livro foi um investimento totalmente independente, então a gente não teve assim um apoio, né, uma editora, um aporte financeiro. E aí a gente não consegue sozinha, né? E estamos então aproveitando essa semana do Outubro Rosa aqui de 2020, quando eu trouxe esse resgate profissional também, levando aí o projeto Educação Caminhos Possíveis mais adiante, a gente traz então esse projeto que é o quê? Nós buscamos parceiros, empresas, editoras, pessoa física, quem quer que seja, que queira fazer a doação. Então, você pode adotar uma criança comprando um livro, ou você pode entrar em contato comigo ou com a Sil, e se você conseguir nos ajudar, então, assim, eu vou doar para todas as crianças do Hospital X. A gente faz o levantamento, ou vocês mesmos. Gente, é totalmente assim, olha, um trabalho voluntário, a gente faz com amor. A Cíntia tinha me prometido que ela ia fazer as entregas junto comigo, então quem vai agora, que já me prometeu também, é a Sil. Então a gente vai lá. Já estou aqui vendo com a professora Tatiana Carneiro para a gente levar lá para o pessoal do hospital que ela trabalha, lá na classe hospitalar.
mas a gente sabe que é muito, né? São muitas crianças, são muitas famílias. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, mas o nosso desejo é que realmente esse projeto ganhe visibilidade, ganhe força e que todas as crianças possam receber esse livro. Por quê, gente? Porque agora falando como professora especialista em educação, a leitura, ela mexe com toda a nossa parte emocional, como a Sil falou, por meio da imaginação. Quando nós lemos, né, nós adultos até, nós nos reportamos, nos transportamos para aquele cenário daquela história, né? E a gente passa a ser o personagem, muitas vezes, se colocando no lugar do personagem principal. E a intenção por trás dessa escrita é justamente essa, que aquela criança que está passando pelo câncer, ela se coloque no lugar da personagem principal. O pessoal aqui parabenizando, manifestando, mandando mãozinha, então estou contando já com todo mundo aqui, hein? E aí, quando essa criança, então, ela se coloca no lugar desse personagem do livro, não importa se é um menino também, o que que essa princesa faz, gente? Ó, pela capa vocês podem ver, né? Tudo colorido, ela tá sem o cabelinho, mas ela tá ali com uma faixa, com flor. Então, o que que essa criança faz? Ela vive, ela brinca, ela canta, ela sonha, né? Sem deixar de estar dodói, que é a linguagem que eu uso aqui para a primeira infância. Então, qual que é a intenção? A literatura tem esse poder, o livro tem esse poder, essa magia, o livro é todo colorido. Tem até a Sil aqui, viu, gente? A Malu buscou lá a família da Cíntia para trazer aqui acho que a Sil é essa aqui, ó, não sei. E é bem colorido, então o livro infantil, olha como ele é colorido, ó, todo feito em aquarela, desenhado, é maravilhoso, né? Porque eu escrevi, mas a Maluma Almeida pintou, né? Ilustrou. Então, a literatura, o livro infantil, ele tem esse poder, né? Alguns vão dizer essa magia de levar a criança a este universo paralelo que é, na verdade, o quê? A alma dela se manifestando. Então, esse livro ele vai produzir alegria, ele vai produzir conforto, quem sabe até não produz a cura, não ajude, não contribua. Então, assim, é um sonho, é uma promessa, né, que eu fiz para a Cíntia, é um compromisso que eu e a Silvana temos já há alguns anos, a gente ainda não conseguiu levar adiante por uma série de situações, mas eu tenho certeza que agora, tendo coragem de deixar esse vídeo aqui gravado, daqui a pouco ele vai lá para o YouTube, todos vocês aqui, nós vamos conseguir juntos fazer a alegria dessas crianças um pouquinho mais que estão em tratamento. Então é isso, Silvana, a palavra agora é sua, suas considerações finais. E assim, já mais uma vez agradeço mesmo a sua participação, né? Deixou aí sua agenda para vir aqui nos atender, para vir falar. Obrigada pelas suas palavras. Não tem nada de ser maravilhoso, não. É um compromisso mesmo que a gente tem que ter com a profissão que a gente abraçou, não é? E esse, assim, me fica ainda mais ainda a sensação e o dever de missão pela promessa que eu fiz, né? E é a Antonieta dizendo que a professora Antonieta é nossa embaixadora, este projeto tem muito de memória afetiva. Tem as nossas memórias, as memórias, né, da família, mas ele vai encontrar aquela criança com certeza, né? Não tem um filme que a gente assiste que marca a nossa vida? Livro também, né? Livro é assim, e eu espero mesmo, eu desejo, eu sonho que esse livro possa mesmo impactar a vida dessas crianças que estão nesse tratamento dessa doença tão difícil, né? Sil, por favor, as suas palavras finais. Gente, como é importante a integração, né? O olhar sistêmico. Dar uma história para o outro que sente excluído porque perdeu a sua identidade, às vezes porque perdeu o cabelo, porque perdeu a possibilidade de frequentar uma escola, e aí a família fica totalmente sensibilizada, às vezes tem que ficar internado, às vezes tem que sair da sua cidade para fazer o tratamento. E aí ela encontrar que tem um livro que diz para ela que ela pode sim ser feliz, que ela pode vencer todos os dias, acreditando nela.
Gente, é muito forte, é muito poderoso isso. E outra, às vezes uma frase que a gente ou nos conecta muda o nosso estado, né? Então, imagina quanto essas crianças podem se fortalecer e se identificar. Lembra da identificação, da inclusão? Vamos incluir dentro desse projeto. Silvana, eu não tenho dinheiro para dar muito, mas o mínimo que você puder contribuir, você vai estar conectando com essas crianças, trazendo a possibilidade delas sonharem, dela vivenciar, ela se encontrar. Igual quando a gente vê hoje, né, aquelas bonequinhas negras, bonecas com manchas, com deficientes, né, enfim, com necessidades especiais. Aí você se identifica, fala assim, nossa, uau, também tem uma bonequinha minha ali. Também tem um livro que diz a minha história aqui. Nossa, eu também vou vencer. Então, quanto que é importante a gente levar isso para o outro. E isso não está na minha mão, da Lília, está na mão de todos nós. E todos nós, para construir um mar, a gente pode ser uma gotinha. Mas eu acredito que todas nós tiver uma gotinha, a gente vai trazer um oceano de mudança. Porque a mudança tem que começar conosco. Às vezes a gente não pode estar em todos os lugares, mas a gente pode levar um pouquinho nosso com essa ação, né? Então, eu acho que tem que tocar no coração de vocês. Se vocês acharem que essa proposta vai de encontro com vocês, gente, vão e conecta comigo. Porque a gente quer pessoas que realmente têm um propósito de levar. Lógico, a gente tem a parte emocional, a gente tem coisa, mas ela trouxe uma lição, um legado, assim, né? Minha irmã e amiga de tantos outros. Então, quem sabe que ainda ela continua fazendo história, conectando essas crianças e dando voz para ela. E aí eu não comentei, meu sobrinho, o filho dela teve câncer. E os dois estavam em um momento muito crucial. Minha irmã estava beirando a um tratamento, vida ou morte, ficou de 2 horas num centro cirúrgico. E o filho dela foi passando um processo cirúrgico também. Então, assim, a gente teve que se dividir. Um ficava com minha irmã e o outro ficava com meu sobrinho. E hoje ele venceu o câncer. Já fazem mais de 5 anos que ele teve e ele está super bem, desenvolveu. Então, a gente precisa acreditar. E lá na escola ele ouvia assim, câncer não tem cura. E imagina uma criança ouvir que câncer não tinha cura e que ele ia perder a mãe dele. Ele adoece por ela e ele continua na vida, fazendo a história dele. Ela construiu a história dela e ela partiu. Mas ela está dentro da gente, com esse resgate desse livro, levando essa motivação, porque a leitura nos conecta, o filme nos conecta. Então, vamos conectar com esse projeto. Se vocês conhecem algum empresário, alguém que queira ter interesse, está querendo dispor de, não somente financeiro, mas queira vestir essa camisa, e de repente esse nome desse livro pode ser, a gente pode criar uma rede social de apoio, né? Dentro da educação, dentro da psicologia, dentro da saúde, trazer informação, trazer profissionais aqui, por que não? No mundo, a gente não pode limitar, ele é grande, ele é sem fronteira. Como já faz anos que eu estou aqui me conectando, buscando esse dia, e esse dia chegou, e chegou na hora certa, porque hoje a gente só consegue fazer o hoje, o amanhã a gente não consegue e nem o que passou. Então, assim, Lívia, eu agradeço muito por tudo, né? Por você me permitir estar aqui e por você contribuir nesse sonho e trazer essa sua alma, né? Para sensibilizar e trazer uma fé, trazer uma esperança para as crianças, né? Com esse olhar tão harmonioso. Porque, gente, tudo que a gente passou dentro da nossa criança, na nossa fase infantil, ele registra.
muitas dores, sofrimentos e bloqueios que a gente tem em segurança, às vezes foi algo que a gente foi reprimido lá na nossa primeira infância. Então, a gente precisa nos olhar, desbloquear, eu também faço isso. Para quê? Para a gente trazer a nossa criança saudável, para a gente ter um adulto saudável. Então, vamos criar umas crianças fortes para amanhã eles serem um adulto melhor do que ele poderia ser. Mas a gente precisa cuidar da primeira infância. Maravilha, Sil, muito obrigada mesmo. Eu disse que a gente ia fechar com chave de ouro e fechou mesmo, semana Outubro Rosa. Sempre trazendo aqui no Outubro Rosa a questão mesmo da educação, de ensinar as crianças, né, a se cuidarem, a conhecerem o seu corpo e as famílias a como ensiná-las e como dar o suporte. Aqui, ó, encontrei aqui na página, Sil, depois você pega teu livro lá na página 14, que tem você aqui especialmente. Nós, depois dessa experiência do livro, muitos dos nossos amigos fortaleceram a amizade, né? Porque fica aquela coisa, nossa, né? Foi embora, e agora? Então, a gente se uniu ainda mais, nós temos grupos até hoje que a gente se encontra, e a Cíntia participou desses grupos enquanto ela esteve conosco. Nós temos ali em Santo André o Salão da Úrsula, o Esbízeras, ela faz um trabalho também lá do corte de cabelo e a doação desses cabelos para as ONGs aí que fazem as perucas, né? Então, assim, muita gente foi tocada por essa história, né? E contribui com o seu trabalho da forma que consegue, levando aí um pouquinho de acalento e de esperança para quem está passando por isso, e aqui no Educação Caminhos Possíveis, especialmente às crianças. Olha, foi maravilhoso, nós ficaríamos aqui, né, conversando e conversando e conversando. Logo, logo, se Deus assim permite, essa pandemia acaba e a gente consegue fazer algo presencial. Então, vocês que acompanharam, vocês que vão assistir o vídeo, que de repente, né, estão vendo aí esse vídeo depois, nos ajudem, entrem em contato, tem aí os nossos contatos nas redes sociais, manda direct, nos ajude a levar esse projeto adiante, a entregar realmente, a levar esse livro, a contar essa história para as crianças que estão em tratamento. E todos vocês que nos acompanharam aqui, muito obrigada. Os nossos embaixadores queridos, Paulo, Antonieta, a doutora Cristiane Aiosa, a professora Tati Campos, que escreveu para a gente também no Caminhos Possíveis, Sil, convidadíssima a escrever, sempre que quiser, será muito bem-vinda, e todos vocês. Agora eu vou falar rapidinho aqui a nossa agenda, semana que vem a gente tem workshop de tecnologia para professores, mas você não é professor e assim como eu, precisa aprender a lidar aqui com as redes, vem fazer workshop com a gente, totalmente gratuito. Dia 5 a gente vai falar um pouquinho do Novembro Azul, que também é a questão aí do câncer que atinge mais aos homens, né, de câncer de próstata, e de 16 a 19 de novembro, nosso congresso internacional que a gente está preparando com muito carinho. Sil Simplício, muito obrigada. Um beijo, um abraço, assim, bem apertado, que longe pode, né? Então, bem apertado. E todos vocês que estão aí nos assistindo, também um abraço, obrigada por terem prestigiado não só hoje, mas a semana toda. E a gente se vê. Educação, Lília, caminhos. Oi! eu queria deixar uma mensagem. Aí eu gostaria que você Opa! escolhesse começo, meio, fim, para todos nós nesse encontro. Eu quero tudo, eu quero começo, meio, fim. Vamos falar do meio, então, que é o caminho? Então, vamos lá. A reconciliação acontece quando interiorizo o que rejeitei e digo sim a isso como restante. Quando eu reconcilio, acontece quando eu interiorizo e o que eu rejeitei digo sim. Às vezes eu disse não para a doença, eu não quero olhar a doença. Então eu estou ignorando ela e eu não consigo entender o que ela pode trazer de melhor para mim. Quando eu digo sim, eu posso olhar para a vida, né? E eu acho que isso vem muito de encontro. Bert Hedwer, quem perguntou aqui
sobre repetições, ciclos que acontecem, né, literatura, o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, ele fala muito sobre, é maravilhoso, eu recomendo. Então, Lília, você fez o quê? Você olhou para a doença, mas você ressignificou, trazendo esse livro para é, acalentar e transformar a vida das crianças, né? Porque elas são excluídas. E quando a gente acaba excluindo as crianças que são, não são, elas estão. Porque quando estão, ela pode buscar a cura. Porque quando eu sou é algo permanente. Eu sou a Silvana, sou filha da Dona Hilda e irmã da Cíntia, isso não muda. Mas eu estou como acompanhante, eu estou aqui falando com vocês. É um momento, é um estado, isso pode ser mudado. Então, perante a tudo isso, eu acho que essa mensagem ela vem muito com aquela coisa, quando a gente reconcilia, acontece algo interior, que a gente deixa de rejeitar e diz sim. Então, vamos dizer sim para esse projeto, vamos dizer sim para a vida, vamos dizer sim para nós, vamos olhar para nós com amor. E lembrando, gente, marca o exame de vocês. Ah, mas a pandemia, ok. Indiferente da pandemia, a gente precisa cuidar do nosso corpo e da nossa alma também, né? Da nossa mente, o estado emocional. Tá bom, gente? É com grande satisfação, com grande permissão, eu agradeço a todos vocês e que vocês levem o melhor que a gente pôde trazer até aqui. Gratidão, Sil, gratidão a todos, um beijo. Educação, caminhos possíveis. Até mais. Olá, olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa página Educação Caminhos Possíveis. Hoje, com a semana Outubro Rosa, nosso último dia da semana Outubro Rosa, com muita alegria, muita gratidão. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. A semana toda foi fantástica. Hoje nós temos aqui conosco, daqui a pouquinho, a psicóloga Sil Simplício. A psicóloga Sil já está aqui, eu já vou chamá-la para que a gente possa começar a hoje, o nosso dia especial de hoje, Outubro Rosa, do Educação Caminhos Possíveis. Oi, Sil, Olá, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querida? Como você está? Eu estou bem. Eu agradeço pela oportunidade, Lilian, e todos que estão aqui, eu agradeço. E eu fico super emocionada, né, pelo trabalho que se desenvolve, né? Seja muito bem-vinda. Hoje